Ora, e ele já está aqui. Portanto, temos o de Mini 500, temos o Mini 750 e o boot, que é aquele que é o disco interno. Estamos de volta com mais um vídeo, espero que estejas bem desse lado. E se tu por acaso tens um servidor de Proxmox com Casa OS e queres aumentar o armazenamento de Casa OS através de Proxmox e não estás a conseguir, chegaste ao sítio certo. A determinada altura isto acontece com todos nós e eu vou partilhar contigo como é que tu podes ter o teu Casa OS através de Proxmox e depois adicionar quer seja discos através do USB ou discos internos. Eu vou partir do princípio que tu já tens Proxmox instalado, porque estás à procura aqui de um problema um bocadinho mais avançado. No entanto, se vieste aqui parar assim de paraquedas e queres saber um bocadinho mais sobre Proxmox e Casa OS, eu vou deixar links lá em baixo para a instalação de Proxmox e para a instalação mais fácil que eu conheço de Casa OS em Proxmox. Hoje vai ser um bocadinho mais avançado, que é para depois podermos também colocar os discos mais tarde em Casa OS e fazermos a nossa gestão da biblioteca. Bora lá! E se por acaso tens uma impressora e não sabes onde comprar os melhores tinteiros ou os melhores preços, forprint.pt. Pronto, agora já sabes. Consumíveis a preços espetaculares em 24 a 48 horas entregues em tua casa, sem chatices e com o suporte da forprint.pt. E com o cupom de desconto que vês aí no ecrã e lá em baixo vai ficar 3 euritos mais barato. Mas nem sei se vais precisar de cupom. Depois de experimentares, não vais querer outra coisa. forprint.pt e just in case precisares do link, vai estar lá em baixo. Ok, estamos aqui no meu desktop, tenho aqui este servidor de Proxmox, está limpinho, ao contrário deste aqui que está cheio de tralha com testes e coisas assim do género. Temos aqui o nosso servidor. Se tu viste o último vídeo acerca de Proxmox, nós instalamos aqui uma máquina virtual, Casa OS, LXC, um container através do vhelper scripts. Copias, colas, instala, impecável para experimentarmos umas brincadeiras, mas depois limita no que diz sentido a passarmos hardware para esta máquina virtual, que nem é uma máquina virtual, é um container. Aqui sim vamos criar uma máquina virtual. Então, passo número 1, o que é que nós vamos precisar de fazer? Ter o nosso servidor de Proxmox. Se já tens Casa OS instalado e querias agora só aumentar o armazenamento, vai ser um bocadinho problemático, porque aqui nós vamos ter que fazer uma instalação nova de raiz para termos acesso a todo o hardware. E para isso, o que é que vamos precisar de fazer? Vamos fazer o download de Ubuntu, pelo menos eu vou utilizar Ubuntu, mas podemos utilizar outras coisas. Vamos até aqui a Casa OS. Se formos ao GitHub, e aqui no GitHub, se formos até cá em baixo, tu consegues ver que Debian 12, que normalmente é aquilo que se utiliza nos containers, Ubuntu Server ou então Raspberry Pi OS. Depois existem também estes, mas estes são aqueles que eu costumo utilizar, o Debian 12 ou Ubuntu Server. Neste caso vamos utilizar o Ubuntu Server. Portanto, vais até o Google, pesquisas por Ubuntu Server, fazes o download. Eu já fiz, tenho o download aqui da imagem ISO, portanto, se eu abrir aqui, se for aqui até o meu servidor de Proxmox, aquilo que eu quero fazer é para já fazer o upload do Ubuntu. Portanto, vou até aqui onde diz Local PVE e onde diz ISO Images, vou carregar em Upload. Também podes fazer download de URL diretamente para ali, mas eu prefiro sacar para mim e depois até guardo. Agora aqui, selecionar o ficheiro, vou buscar o Ubuntu, carregar em Open e fazer Upload. Ele neste momento está a enviar o Ubuntu para o nosso servidor de Proxmox. Leva aqui um minutinho talvez e já continuamos. E temos então um Ubuntu no nosso servidor Proxmox. Vamos fechar e agora sim podemos criar a nossa máquina virtual para depois colocarmos então Casa OS. Vamos aqui onde diz Create VM e vamos criar a máquina virtual. Eu aqui vou dar um nome, pode ser Casa OS e fica assim, Casa OS. Depois, seguinte, em sistema operativo, vamos selecionar aqui Storage Local ISO, foi aquela que nós fizemos o upload há pouco, Ubuntu Server. Ok, vamos carregar em Next, depois aqui o sistema, vamos deixar tudo e tal como está, aqui em discos Local VM, o tamanho do disco, tu podes alterar depois, mas, por exemplo, vamos dar aqui uma coisinha maior. Temos aqui um disco de 2 TB, não precisamos estar muito limitados, portanto, vamos pôr aqui 200 GB para já chega, se bem que depois vamos ter acesso a esse restante interno dos 2 TB e vamos também ter acesso a discos externos ou internos que nós queiramos adicionar, portanto, vamos ter muita liberdade. Vamos carregar aqui em Next. CPU, eu vou colocar aqui
dois cores, sim, para já chega, não vou fazendo nada de especial nesta máquina, tu depois ajustas, sendo que isto é um passo que podemos alterar mais tarde. Aqui em memória, vamos colocar os 2 GB de memória, para já chega, eu tenho aqui 16 nesta máquina, a rede vamos deixar assim como está, e aqui vamos apenas confirmar, eu vou carregar em Start After Created, se bem que ele vai me dar um erro, mas pronto, vamos deixar assim Started After Create e depois já se vê aqui uma coisa ou outra que se terá ativo ou não. Vou carregar em Finish e ele vai criar a máquina e se eu for aqui à consola, ele vai-me dar... não vai, só me vai dar o erro a seguir, quando eu for fazer, eu já te digo quando é que ele vai dar o erro. Vamos carregar em Try Install Ubuntu Server, ok. Pronto, ele vem parar aqui este primeiro menu de escolha, em que tu podes escolher a língua, aqui vou escolher o inglês, e depois continuar sem fazer update. Nós podemos fazer o update mais tarde, vou carregar em continuar. Depois aqui temos o layout para o teclado, este sim vou alterar para português, e depois é uma guerra, quando a gente tem que escrever alguma coisa, ter aqui o iOS com o teclado de português. Portanto, português de Portugal, ok, e depois vamos carregar em Done. E aqui ele vai aplicar. O que é que nós queremos instalar? Um Ubuntu Server. É isto mesmo, ele já está pré-selecionado, portanto é só carregar em Done. Aqui vou deixar tudo tal e qual como está, vou carregar em Done. Proxy Address também vou deixar como está. Aqui ele vai fazer apenas um teste aos mirrors, diz que está tudo ok, portanto vamos carregar em Done. E depois aqui pergunta se queremos utilizar o disco completo, aquilo que eu lhe atribuí foi 200 GB, se eu não estou em erro, portanto sim. Aqui podemos deixar as seleções como estão, vir cá em baixo e carregar em Done, ok? Depois aqui também vamos deixar tudo tal e qual como está, é só a informação daquilo que ele nos vai dar. Aliás, ele vai deixar aqui apenas 99 GB de espaço livre. Isto é uma coisa que eu tenho que ainda descodificar melhor, mas pronto, para já vamos deixar assim, depois no caso OS a gente vai ver onde é que estes 99 GB estão. Isto pode ser alterado no menu anterior, mas para já vamos deixar. Ok, vamos carregar em Done e de seguida ele pergunta se quer continuar porque ele vai formatar. Mas sim, isto é um disco virtual no nosso telefone, vamos carregar em continuar. Vai-me pedir aqui alguns dados. Pronto, aqui vamos preencher o nosso username, o servidor, tudo à nossa escolha, nomes fáceis depois de podermos identificar. Vamos carregar em Done. E ele aqui pergunta se nós queremos fazer o upgrade para o Pro. Não há necessidade, vamos carregar em Continue. Aqui é importante, queremos instalar o OpenSSH Server, sim, porque nós vamos utilizar. Vamos carregar aqui no Space, vamos selecionar, ou no Enter e selecionar e depois vir cá para baixo e carregar em Done. E aqui não vamos instalar nada, vamos deixar tal e qual como está, vamos cá para baixo e depois, se for necessário, a gente consegue instalar estas coisas mais tarde. E agora ele vai instalar aquilo que tem a instalar, portanto eu vou acelerar aqui um bocadinho. Ok, temos a instalação completa, portanto foi rápido. Agora o que é que vamos fazer? Vamos carregar aqui em Reboot. E aqui é que ele vai dar o erro, mas vai dar o erro, é simples, tu vais perceber já. Vou carregar em Reboot e ele vai dizer que e tal, Unmounting CD-ROM. Pois ele não arranca porque tem um CD-ROM aqui virtual. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos aqui carregar em Stop e Overrule sim, ok. E pronto, a máquina virtual está parada, está tudo ok. Agora vamos aqui ao hardware, que é onde nós vamos depois conseguir gerir isto tudo. Vamos aqui onde diz DVD Drive, vamos carregar em Edit, onde diz a imagem do Ubuntu que nós acabamos de instalar. Vamos carregar aqui Do Not Use Any Media. Vamos carregar em OK. Pronto, a partir deste momento já não está o CD-ROM dentro da máquina virtual. O que é que nós podemos fazer? Carregar em Start, podemos vir aqui até o sumário, onde nós conseguimos ver o hardware, quanto é que está a ser utilizado, a máquina virtual, temos os 200 GB, 2 GB de RAM e temos aqui 2 cores do CPU. E tu agora perguntas-te, ou dizes, Roberto, mas tu acabaste de instalar um Ubuntu Server. Sim, podemos instalar dentro de containers, mas que nos limitam, neste caso, só olhando para aqui tu vês que tens muitas opções e vais ter mais ainda. Portanto, se formos agora aqui à consola, ele diz Casa OS Login, se bem que ainda não tem Casa OS. Vamos fazer aqui uma coisa, vou carregar em Stop e vamos carregar em Sim. E eu estava aqui de conversa contigo e de stream. Vou deixar aqui na consola, que é para ser mais fácil, e vamos carregar em Start, que é para ele iniciar. E aqui sim, podemos ter a conversa do Roberto, mas estás a instalar aqui
Linux, estás a instalar aqui Ubuntu Server. Sim, vamos parar aqui este menu, vamos fazer o nosso login, portanto, Roberto Jorge, o username que tu escolheste e a password. E estamos então aqui com um Ubuntu. E ele diz assim, olha, o teu servidor é 192.168.2.229. É o que nós precisamos daqui. E nós até podíamos continuar aqui nesta consola, mas na minha opinião é mais difícil de trabalhar. Portanto, aquilo que vamos fazer, quer seja em Windows, ou em macOS, ou em Linux, é irmos até o menu, irmos buscar o terminal. Ok, e tu lembras-te ainda há pouco que nós escolhemos para ter o serviço de SSH. Portanto, é isso que nós vamos fazer. Eu vou deixar aqui numa língua onde consiga ver o IP e vou carregar aqui SSH. Depois vou escrever o meu username. O meu username é Roberto Jorge e vou escrever aqui arroba. E depois do arroba vou escolher o IP que é 192.168.2.229. Ok, e agora vou carregar Enter. E ele diz assim, olha, atenção que isto não sei o que, mas é seguro, fomos nós que criamos, está aqui na nossa rede. Vamos carregar em Yes. E neste momento vou carregar na password e depois deste momento é que ele me vai dizer, olha, entraste na máquina. Basicamente aquilo que aconteceu neste momento é, em vez de eu estar dentro do Proxmox nesta shell que está aqui, ou nesta consola, eu estou através do terminal do Windows e consigo exatamente ver a mesma informação, mas para mim vai ser mais fácil trabalhar aqui do que trabalhar naquela consola. Quando eu digo trabalhar é só copiar e colar texto, basicamente. Nós agora vamos até aqui a casa OS, carregamos no link aqui para o GitHub, como tu viste no início, consegues ver aqui as instruções. O que é que a gente precisa fazer? Precisamos copiar isto que está aqui, vamos até ao nosso terminal e vamos colar isto que está aqui. Vamos carregar em OK, ele vai-me pedir a password, eu vou carregar, não vou escrever a password, vou carregar em OK, e ele basicamente vai fazer o quê? Vai fazer a instalação, eu disse basicamente, mas é basicamente, ele vai fazer a instalação. Eu posso vir até aqui à minha máquina, ver aqui o sumário, ela se calhar agora está um bocadinho ocupada aqui com coisas, porquê? Porque está a instalar Casa OS em Ubuntu Server. E Ubuntu Server dentro do Proxmox, que é o que nos vai dar a liberdade de fazermos tudo e mais uma coisa. Eu partilho já contigo, vamos já ligar uns discos aqui assim que a instalação acabar. Ok, a instalação está completa, portanto não é assim nenhum bicho de 7 cabeças, é tão simples como isto. Ele agora diz aqui, olha, a tua instalação de Casa OS está disponível neste endereço, portanto nós vamos até copiar aqui o endereço, ou não me deixas, deixa eu ver se ele deixou copiar ou não, vou carregar em Ctrl V, deixou copiar, tal, e nós estamos no nosso Casa OS, mas desta vez com um Casa OS mais livre, em que dá para fazer mais coisas. Eu vou carregar aqui, pronto, já me coloquei as minhas credenciais, username, password, e vou carregar em Create, e não vou gravar a password nem nada, porque esquece. Vou carregar em aceitar. Ele aqui, ao contrário da outra que nós instalamos, vem com a versão mais completa, porque ele vai fazer um fetch diretamente do servidor. A outra não, já está dentro do container, a gente depois tem que atualizar. Aqui não. Existe para já aqui uma diferença que tu consegues ver. Olha, lembras-te de nós termos falado nos 99 GB. Isto é uma coisinha que a gente tem que ver, se calhar um vídeo mais tarde, em que ele aparece aqui 200 GB na Drive, mas depois apenas nos dá os tais 90 GB, pelo menos é o que aparece aqui deste lado. Mas pronto, não interessa, são pormenores que está tudo bem, temos muito espaço, temos 2 TB que podemos alocar mais tarde. E é isso mesmo que nós vamos fazer, portanto, este é o objetivo do vídeo. Mas para conseguirmos chegar aqui tivemos que passar por estes passos todos que nós vimos, a instalação do Ubuntu e agora Casa OS. Portanto, não vamos ver sequer aqui as aplicações que tu já conheces, vamos diretamente aqui para Proxmox. E o que é que eu vou fazer em Proxmox? Para já, vou até em Casa OS, que é a minha instalação, e vou carregar em Stop. Portanto, nós vamos desligar a máquina. E eu tenho aqui 2 discos rígidos. Um deles tem 500 GB, já velhote, 2.5 mecânico, um disco mecânico, e vamos ligar este disco na nossa máquina, que tem Proxmox, tem Ubuntu e tem aqui o Casa OS. Portanto, eu vou ligar aqui numa destas portas. Ok, está ligado. E ainda não vou adicionar aqui nada, vamos só espreitar aqui uma coisa, vamos aqui a PVE e depois onde diz discos, ele já detectou que tem aqui alguma coisa. Detectou que tens um disco de 500 GB, que é um WD, e que está ok, tem aqui 2 partições, uma F e está formatado como exFAT. Nós vamos fazer uma coisa tão simples que é passar ele tal e qual como está
para a nossa máquina Casa OS, tal e qual como se tivéssemos uma instalação de Casa OS diretamente aqui no computador. Atenção que não poderia ser diretamente, tinha que ser Ubuntu no hardware, sem Proxmox, e depois Casa OS em cima. Portanto, nós vamos fazer isso. Então, para fazermos isso é simples. Vamos até aqui Casa OS, vamos onde diz hardware, coisa que não consegues encontrar se estiveres a fazer isto num container. Portanto, vamos carregar em add e olha só, tens fartura aqui de dispositivos para adicionar à tua cena de Casa OS. Daquilo que nós queremos neste momento não é hard drive, já vamos fazer isso a seguir, queremos um dispositivo USB. Portanto, vou carregar em dispositivo USB e vou dizer assim, qual é o porta ou porta onde ele está. E vou fazer um pass-through, ou seja, ele nem vai ser usado praticamente pelo Proxmox. Proxmox reconhece e passa para o Casa OS. Eu vou escolher aqui Western Digital e vou carregar em add. E está, ele já aparece aqui, USB Device Host, isto é o endereço onde ele está. Agora vamos fazer aqui uma experiência que é, vamos carregar em Start e vamos arrancar com a nossa máquina virtual Casa OS. Portanto, ela já arrancou, se nós formos aqui ao sumário, ela diz que está ok, já está a funcionar, e aqui, se nós formos fazer um refresh, ele de certeza que saiu, pois ele sai sempre que existe um encerramento da máquina. Portanto, vamos fazer aqui login e depois de fazermos o login, o que é que ele diz aqui? Diz que, olha, tens uma drive USB ligada, então está fixe, nós já podemos, se eu for aqui aos ficheiros, então já tenho aqui o Mini 500, que foi o nome que eu dei anteriormente. E isto é uma sugestão que eu faço aqui, a parte de Casa OS e dar nomes aos discos, é uma coisa que não está muito fixe da parte deles, se calhar daqui a mais uns tempos estará. Aqui neste momento, se nós quisermos vir até o storage e se eu quiser formatar, ele não me dá a opção de mudar o nome. Existem umas versões que eu já experimentei em que permite mudar o nome e formatar, aqui não permite. Portanto, aquilo que eu sugeria, formata com exFAT, tal e qual como está, e a partir daqui já podes utilizar. Eu posso vir a ficheiros, se vier aqui a Mini 500 e dizer assim, olha, quero fazer upload de um ficheiro qualquer, tenho aqui só este é muito comprido. Fazer aqui o upload do Rufus, já está, 1 MB e meio. A execução o ficheiro executável do Rufus está no 500, se eu vier aqui não, e aqui está o Rufus, depois se eu quiser posso apagar, mas o lindo é que o disco passou diretamente para Casa OS. Agora vamos ver aqui outra forma, porque eu posso querer colocar um disco, não como USB, mas como se fosse um disco interno. Isso poderá ser curioso também para ti. Existe também a possibilidade, já estive a brincar com isso, em inserir aqui discos de rede, mas isso nós também podemos fazer diretamente aqui. Em vez de Local Storage, podemos vir a Network Storage e colocar aqui o endereço. Pronto, neste momento eu consigo ter acesso também a um dos discos de rede que eu tenho. Neste caso um NAS ou um Flash Store. E posso ter aqui acesso àquilo que eu quiser, mas para este caso eu vou tirar. Mas pronto, fica aqui a dica, se quiseres é fácil. O que é que nós vamos fazer aqui mais? Vamos adicionar um segundo disco de forma diferente. Vai ser um disco USB, mas nós vamos instalar aqui de uma forma gira também. Portanto, vamos carregar aqui em Shutdown, Stop, e vamos carregar Overrule, sim, ok, e está. Tenho o disco que vou lá deixar ligado, o disco USB, mas tenho aqui mais um. Este, em vez de 500, tem 750. São discos que eu só utilizo para brincadeiras destas. Portanto, vamos ligá-lo aqui. Neste momento já está ligado aqui à nossa máquina. Se formos até PVE e se formos até discos, já apareceu aqui. Então, tínhamos um de 500 GB e agora apareceu um external USB de 750 GB. O que é que nós vamos fazer agora de diferente? Agora vamos fazer uma coisa que é, vamos apagar este disco, portanto convém que não tenhamos lá dados nenhuns, vamos fazer wipe disk, que é o de 750 GB, vamos dizer que sim, ele vai apagar todo o conteúdo que está lá dentro, mais uma vez, eu não tinha lá nada que fosse necessário, ok, e agora vou aqui criar uma diretoria, vou até Directory e Create Directory, e aqui, qual é o disco que eu quero utilizar? É o de 750 GB, quero File Systems ext4 e aqui o nome, vamos deixar o nome de Mini 750, pronto, e assim a gente fica com o Mini 500 e Mini 750, Add Storage, Create e ele vai criar este disco de ou esta diretoria, para ser mais correto, 750. Nós, se formos agora, assim que ele terminar, aqui onde diz discos, nós vamos conseguir ver que o de 750 GB já tem uma partição X4. Ok, então, o que é que falta agora? Falta adicionar este disco
na nossa máquina virtual que é Casa OS. Portanto, vamos através até hardware, ele já tem lá um dispositivo USB, mas agora nós não vamos adicionar dispositivo USB. Isto existem vantagens e desvantagens. Vamos adicionar mesmo um disco rígido. Então, disco rígido, qual é aquilo que a gente quer adicionar? Vamos adicionar o Mini 750 que acabamos de criar, está selecionado. Qual é o tamanho que nós queremos aqui? Eu vou adicionar 699 GB, que acho que é mais ou menos aquilo que está... 699 GB disponíveis, portanto vamos adicionar os 699 GB disponíveis. Aqui eu já experimentei utilizar Raw Disk e Qemu, eu vou deixar em Qemu, que é aquilo que parece que funciona melhor. Vou carregar em Add e agora, depois de carregarmos em Add, ele há de aparecer aqui. Aqui está ele, Mini 750, com um disco SCSI. Ok, e agora vamos carregar em Start e vamos iniciar a nossa máquina Casa OS novamente, mas em vez de um disco já tem dois e está giro, tu vais ver a diferença. Pronto, o disco já iniciou, vamos até aqui ao Summary, está a arrancar, está não sei o quê, está a fazer a cena dele, vamos fazer aqui um refresh a ver se já pega, ou se não, já está aqui. Ok, e estamos dentro da nossa máquina de Casa OS. Agora, nós conseguimos ver que já temos aqui mais um disco, olha lá, 699 GB. Se formos aqui a Storage Manager, o que é que acontece? Ele mostra o Mini 500, que é o disco que nós colocamos através do USB, e mostra aqui o boot. Mas se formos a Drive, ele diz que tens aqui um de 699. Então, nós precisamos de criar. Eu vou já criar isso contigo. Se formos aqui a ficheiros, aparece aqui o boot, aparece o de rede, por acaso nem já estou, e aparece o Mini 500. Portanto, nós vamos querer que apareça aqui também o de 750, que neste caso tem 699. Portanto, aquilo que nós vamos fazer aqui em Storage Manager, ou então, se não tiveres este detalhe aqui, vens aqui a Storage Manager, é igual. Vamos carregar em Create Storage. E aqui ele deixa, ok, aqui quando nós vamos criar pela primeira vez o Storage, ele deixa colocar o nome. Mas se nós quisermos mudar o nome do disco daqui a um mês ou dois, que é uma coisa frequente em Linux, em, sei lá, em Windows, em macOS, aqui não deixa. Portanto, o que é que eu vou escrever aqui? Vou escrever Mini 750, que é para identificar o diferencial do de 500. O único que podemos escolher que não está a ser utilizado é este 699. Vamos carregar aqui em Format and Create. Ora, e ele já está aqui. Portanto, temos o de Mini 500, temos o Mini 750 e o boot, que é aquele que é o disco interno. Portanto, agora posso fechar e se for aqui a ficheiros, então já me aparece, caso não me apanhe, não aparece não. Ok, já aparece, faltava-me aqui um passo que foi estúpido da minha parte, que tinha que reiniciar a máquina. Porque o disco USB ele consegue reconhecer automaticamente e se nós quisermos podemos tirar, desligar e não sei o quê, depois voltar. O disco interno não, ele agora reconhece aqui o Mini 750, que lá está limitado, se eu quiser mudar o nome não consigo agora, só dá para formatar como tu viste, em que eu posso fazer upload de qualquer coisa. Imagina que eu quero fazer upload do Rufus para aqui, chego aqui e carrego em Rufus e pum, lá vem ele parar aqui ao Mini de 750, ou posso pôr aqui fotografias ou aquilo que eu quiser, está tudo ok. Mas já aparece diferente aqui, disco de rede, disco interno e um disco USB. E basicamente é isto, ficou um vídeo um bocadinho mais longo do que aquilo que eu estava à espera, mas pelo menos consegui partilhar tudo contigo. Se tu quiseres uma instalação de Casa OS em cima de Proxmox para poderes ter a liberdade total, mas que ao mesmo tempo não fiques limitado na área do armazenamento, então este é o processo. Não é difícil, leva algum tempo, mas se tu fores aí, eu vou tentar colocar os chapters ou os capítulos. Se tu fores pelos capítulos é tão simples, fazes uma vez, fazes duas e depois a partir daí já não precisas da minha ajuda para nada. Portanto, com isto eu espero que o vídeo tenha sido útil. Se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up alguns por ali, que é muito agradecido aqui deste lado. Meu nome é Roberto Jorge e como sempre, vemo-nos no próximo.